mostra o meu copo de água. E aí corta para um cômodo lá atrás, quem colocou essa água aqui pingando uns negocinhos. E aí depois vem a professora, toma a água e está caída dura depois na próxima cena na calçada. Eu percebo isso pela montagem. Eu não vi, não tive acesso lá, vou pôr um negócio na água, não. Mas pela encadeação das imagens, das cenas, que a gente chega a uma conclusão. Isso vai ser considerado, né, a ideia por inferência. Eu vou inferir o que está tentando ser dito por uma imagem sobreposta à outra. Faz sentido? Beleza. E aí, tudo isso, todos esses elementos, todos, né, enfim, junto com a questão da estética utópica. Então, a gente bate o olho numa obra de audiovisual e já é muito automático a gente perceber que é uma obra utópica, né? Enfim, estética, o que isso significa? É você, dentro da filosofia, né, enfim, o estudo que é dado à natureza, etc. e tal, do que vai ser considerado belo. E o belo é uma construção social. O que a gente vê, o que a gente tem em sociedade como isso aqui é digno de ser almejado como belo. Padrão de beleza, né, enfim. Aí eu gosto muito de mostrar essas obras que estão esgotadas, né? Enfim, tem Feira do Livro na USP mês que vem, sempre está na minha lista. Esse do Humberto Eco, porque é caríssimo, né? Que ele vai compor a história da beleza e a história da feiura. Porque alguns... Olha as cores, o fundo azul, o dourado, um tipo de rosto, o fundo preto, um tipo de rosto e uma expressão, né? Um gesto, vai ser categorizado, vai ser classificado como feio e inferior, né? Então, aqui, quando a gente fala de estética, é o julgamento. Eu vou atribuir isso como belo, eu vou atribuir isso como feio. Quem atribui, geralmente, é uma figura de poder. Um crítico de arte, um intelectual, um artista, né? O que tem muito a dizer sobre como a arte é produzida na sociedade. É só algumas figuras que vão dizer isso aqui pode, isso aqui não pode, né? Enfim. Então, é a ideia de atribuir, né, para esses códigos todos. Quando a gente fala de cor, né, fotografia, movimento de câmera, essas ferramentas todas compõem uma determinada estética, que às vezes reforça, às vezes contesta. Fala, pois não. Tem uma cantora chamada Bia Pereira, e ela tem numa música dela, algo que limita muito isso que você falou. Ela fala assim, que o belo define o feio para se beneficiar. Olha só. Um existe por causa do outro, né? O que vai ser considerado belo caracteriza o que é considerado feio e vice-versa. Interessante. Tem um crítico literário, que é o Terry Eagleton, um crítico literário marxista, que ele vai comentar muito sobre isso da estética, né? E aí tem um texto dele um pouco denso, mas ajuda a entender um panorama assim, teórico de como que a teoria literária se compõe desde o romantismo até o pós-modernismo. E ele vai dizer, né, nessa parte o que gera esse julgamento do que é tido como belo ou não. Os julgamentos de valor parecem ter, sem dúvida, muita relação com o que se considera literatura e com o que não se considera. Não necessariamente no sentido de que o estilo tem de ser belo para ser literário, mas sim de que tem que ser do tipo considerado belo. Ele pode ser um exemplo menor de um modo geralmente considerado como valioso. Ninguém diria que o bilhete de ônibus é um exemplo menor de literatura, mas alguém poderia dizer que a poesia de Ernest Dawson constitui tal exemplo. A expressão bela escrita, ou belle lettre, é ambígua nesse sentido. Denota uma espécie de escrita, em geral, muito respeitada, embora não nos leve necessariamente à opinião de que um determinado exemplo dela é belo. Então, o que vai ser categorizado? Por que tem algumas metáforas, símbolos, personagens, alguns elementos que a gente primeiro aprende sem perceber e depois acaba reproduzindo que esse é o hegemônico, ou aqueles círculos todos que a gente viu, né, que vão reproduzir esses padrões todos. Olha que interessante, os 3 pôsteres. Olhar para cima
ajuda a... Olha, o ideal. A solução está no mundo das ideias. Um céu azul. Aqui não está tão azul, né? De utópico não tem nada. Exato. Não tem profundidade, né? Não tem nuvem. É poluição, é o quê? Né? E essa ideia de olhar para cima como um sonhador, ou a solução ela vai vir de cima. Eu sou só uma mera figura que vai caminhar. O contraste de natural e extremamente urbano do Tomorrowland, né? E aqui a praia, né? O céu, tanto o azul do céu quanto o azul da praia, como esse idílico perfeito, né? O ideal. Querem comentar mais alguma coisa das capas? Eu li por essa capa do Sofia, Ah. agora não lembro uma cena, mas essas duas antenas parecem que são tipo as antenas do mundo perfeito, tópico, e eles estão olhando para a parte da sociedade que não obedece. Que está depois, que está além. Isso. Olha que Ou interessante. se uma multa, Aham. estão tipo, mas seguindo essa linha do ideal, assim, do meio que estão tipo uma casta abaixo, assim. Aham. Então, a margem, né? Uhum. E isso é muito... O plano, né? Tá bem na frente. E lá na frente, lá no fundo, os postezinhos tudo torto, né? Mais alguma coisa das capas? As cores. A tecnologia, o metálico, cinza e azul, o tempo todo. O carro, o aeroporto, as telas, as câmeras. Não vai ter, por exemplo, uma câmera rosa, uma câmera laranja. Veio na praia. Ele é o intruso aqui. É o de fora. Exato. E aí ele não sabe como funciona. Então é como se a gente fosse esse intruso também, né? Adentrando aí na Utopia Airport. E aí os logos todos, né? Olha aí o azul como a tecnologia que deu certo. Que maravilha. Como funciona bem, como é orgânico. Porque coexiste a natureza com o tecnológico, o metálico. Exato. Seriam, sei lá, prédios retos e chapados, sei lá. E lembra muito Dubai, né? O tipo, eu não sou arquiteta, né? Obviamente, estou dando pitaco. Mas os tipos de urbanização, quando a gente vê os centros econômicos, a Faria Lima, o centro econômico, como chama? O bairro em Los Angeles, que Los Angeles é tudo plano e aí tem do nada dois, né? Lá no centro mesmo e fora depois de Hollywood. Você vê Exato. Você vê tem outro centro ali. Exato. Mas não são, né? Exatamente. E é sempre o polo econômico que tem essa vibe, né? Que tem essa estética. Londres também, né? Aquele prédio, né? Todo espelhado. Tudo isso é gramática. Acho que também nessa pegada do que ela falou, as construções são muito grandiosas para o ser humano parecer pequenininho, né? Os dois a gente quase que não percebe eles. Eles somem perto do prédio, da tecnologia. Sim. A arquitetura gótica é muito isso, né? Você chegar na catedral, mas aí quem é superior? É Deus. Eu não sou ninguém, senão, né? Sim. É Deus, é o céu. Na utopia, as utopias científicas é a tecnologia. É a tecnologia. Aonde a tecnologia consegue Dubai é o dinheiro. Aonde o dinheiro consegue subir aqueles prédios. Exato. E é isso. Nossa, com certeza absoluta. Agora o contraste. A natureza como inocente. Olha que deslumbre. Então, chegando na praia, ali vendo, olhando para cima também, né, deslumbrado, vendo como que as coisas funcionam. Que natureza perfeita. De novo, a natureza perfeita e
Ou a inocência da criança tentando, né, maravilhar esse mundo. E aqui não tem nada de... O que tem de tecnológico são os apetrechos que ele está usando. Né? Depois, o clássico do clássico, perigo, que é quando eles saem da praia para fazer, né, para levar mercadorias e para fazer trocas, etc., que aí ele começa a flertar com a líder. E aí joga-se uma luz vermelha. Isso é gramática do audiovisual pura. Ó, aqui vai acontecer alguma coisa. O que seria, por exemplo, numa obra literária, alguma descrição ou alguma pista do narrador, aqui a gente tem na fotografia, né? Direto. O momento que a casa, né, do cientista está toda, né, está tendo ali meio que a polícia chegando, né, para destruir e tal, piscam todos os alertas, o filtro vermelho. E na utopia... Não, claro. Das sombras também, né? As sombras. A audiovisual ela joga muito isso, né? O mundo perfeito ele é extremamente claro, luz estourada. É. A comédia, luz estourada, dura. Uhum. Drama, terror, quando você vai para outros lados mais sombrios, você tem o contraste como o elemento principal da cena. O contraste luz e sombra. Perfeito, perfeito. Exato. Não dá para ver alguns lados do rosto, ou seja, o que essa pessoa está pensando. Ele se comporta de jeitos que eu não consigo prever. Né? E na utopia, o que está vermelho são as proibições. Não pode jogar nenhum tipo de bola, as crianças estão lá no celular. Me digam, comentários das cores. O que mais? Aquele comediante francês, meu tempo, o seu Rouleau, né? Ele usa muito cinza nos filmes dele. Né? Olha que interessante. Por que mesmo? O tio meu tio. Mononcle, é verdade. O início, né, da exposição eletrônica, dos carros, né? Uhum. E ele usa muito mesmo o azul e o cinza. É muito interessante perceber, né, o que significa o uso dessas cores em gêneros de filmes diferentes. Na comédia, de um jeito, no drama e no terror é outro. Né? E aí a virada, né, do cinema em preto e branco para o cinema colorido também vai ser, né, como se abrisse uma paleta gigantesca do que antes era o contraste de luz e sombra, né, no filme preto e branco. Né? E aí, pessoas, a gente vai voltar nisso na fotografia. Tá? É só para a gente ver algumas coisinhas que isso funciona como o que a mensagem, o conteúdo, isso vai ser expresso de que forma? No audiovisual de um jeito, se a gente fosse analisar uma pintura, a cor vai aparecer também. Se a gente fosse analisar, é que eu não coloquei ainda, né? Mas se a gente fosse analisar um podcast, a parte sonora dos efeitos, a mixagem de som pega muito mais, porque você não está vendo. Né? Então, qual é a caixa de ferramentas que tem ali naquele objeto, naquela narrativa, que vai me dizer personagens num determinado tempo, num determinado espaço, fazendo coisas, tem um conflito, e depois esse conflito se resolve. Em termos amplos, para a gente amarrar coisas bem Telecurso 2000, né? De utopia. Quando a gente fala de utopia, primeira coisa, né, estamos diante de valores. O que vai ser considerado como ideal, como digno de ser alcançado. Né? Então, para cada obra, o tipo de sociedade ideal vai mudar. A sociedade ideal do Thomas More era uma, da Charlotte Perkins Gilman era outra, do Leonardo DiCaprio era outra, do George Clooney e por aí vai. Né? Então, a questão que está por trás é o seguinte: é ideal e é inalcançável. E o fato de ser inalcançável tem a ver com a distância. Sempre vai ser um lugar muito remoto, um lugar muito distante, que ou eu preciso de um broche para atravessar essa dimensão, eu preciso conhecer a pessoa que sabe o caminho que vai me levar, etc. e tal. Mas isso não está posto. Né? Justamente naquilo que o Galeano fala, né? É o motor de ação que faz caminhar. Então, quando a gente olha para uma obra
utópica, além de entender as regras todas, o que pode, o que não pode, o que é considerado ideal, etc. e tal, é uma obra que ela é um raio-x do momento que ela foi produzida. Aquilo era considerado ideal. Ou seja, o que não está funcionando, né, são tais e tais elementos. E aí a gente sempre vai ter opostos, que às vezes eles estão muito evidentes, bem e mal, vilão e mocinho, às vezes nem tanto, às vezes já está um pouco mais ali fluido, né? Mas a gente sempre vai ter alguns contrastes, civilização e natureza, a fuga e o retorno, né? Então é meio que uma balança, né? Que ela vai pendendo para um lado e para o outro. E aí, quando a gente olha para uma obra utópica, nossa, caramba, né? E se a gente vivesse numa terra só de mulheres há 2000 anos, em que não houvesse, né, patriarcado, etc. e tal? Quem são essas figuras? Que função elas exercem? Então, a gente olha de uma maneira muito profunda para os elementos internos dessa obra, e depois a gente vai caminhando para os elementos externos de como que isso foi, né, quais são as ligações que essa obra tem com o mundo social, político e tudo mais. É o que o Antônio Cândido fala quando ele está analisando o Curtiço. Não sei se eu já falei, eu repito tantas vezes essa frase que eu nem sei mais em que aula que eu comento isso. Mas tem um ensaio dele, de Curtiço a Curtiço, que ele vai dizer o seguinte: embora filha do mundo, a obra é um mundo, e convém ao analista encontrar as razões que a sustêm como tal. Então, a gente entender esses elementos formais todos, fotografia, narrador, personagem, tempo, espaço, o mundo. Mas esse mundo é filho de outro mundo. A obra é filha do mundo. E aí a gente começa a perceber, ok, como então essas relações estão postas? Como que eu consigo perceber, né, o que isso me diz do momento histórico, o que isso me diz do autor, o que isso me diz dos dilemas, por que a gente ainda se identifica com dilemas lá do Thomas More, de 1500 e bolinha, com todas as suas questões, mas ainda bate, ainda pega na gente, a gente ainda fica incomodado, né? Querem comentar alguma coisa? Me fez lembrar uma frase que eu ouvi, que tudo que existe começou com um pensamento. Né? E o que leva a esse pensamento? São os resultados de pensamentos. Interessante, das ideias, né? Das ideias. Por que as ideias ocorreram, né? Por que tal ideia ocorreu? Exato. É como se a gente pegasse um fio que está muito embolado e a gente vai puxando. Ah, de onde que saiu isso? Interessante. E aí, né, enfim, não tem como não comentar coisas que a gente vai ver também, né, a partir das próximas semanas, o papel que os objetos culturais vão ter. A gente está analisando arte, a gente está analisando cultura, mas há objetos, né, artísticos, literários, narrativos, etc., que eles são produzidos com uma determinada lógica, a de obter lucro. Então, não é, por isso que o Tomorrowland é sensacional, porque o ambiente perfeito que os personagens vivem é o parque da Disney. Então, você fala, nossa, que maravilhoso, então existe. Então, esse é o panorama, essa é a sociedade, então, que é a ideal. Então, a partir do momento que a gente vê na cultura a repetição desses padrões, não sou eu que estou falando isso, é o Adorno, né, e o Horkheimer, a gente percebe que, além de todas as mercadorias que são produzidas, né, naquela esteirinha da linha de produção repetitiva, a cultura também entra nessa esteira. Por conta dessas ideias. Então, algumas ideias só que vão habitar esse espaço. Ah, não, outras ideias. O quê? Mulher negra escrevendo? Não, que isso aqui não vai ser considerado, isso não vai ser almejado como digno de ser visto, consumido, lido, que é o que a gente comentou semana passada. Várias autoras que a gente não fazia ideia que existiam, por causa dessa lógica. Né? Qual é a questão? Né? A cultura ela vai ser um pilar, né? E aqui é uma teoria super densa do Marx e do Engels, que é a noção de superestrutura, de infraestrutura e superestrutura.
Então, eu tenho uma infraestrutura econômica, a maneira de produzir coisas na nossa sociedade, ela a gente, né, enfim, trabalha, a gente interfere na natureza para gerar lucro, e aí eu vou ter uma superestrutura que reforça isso e que ajuda a ficar em pé. São os pilares dessa base. A cultura, a arte, a educação, o sistema jurídico, os valores morais e da família. Então, é pensar todas as instituições que são os pilares da nossa sociedade que mantêm essa sociedade em pé, meio que quase caindo. Às vezes parece que vai tudo desabar, mas não desaba. Então, um retroalimenta o outro. E aí a gente está olhando para um desses pilares, que é a arte, a cultura, a literatura e tudo mais, né? Muito melhor do que eu, para dizer tudo isso, um trechinho do Dialética do Esclarecimento, né? A ideia de que esse sistema ele gera falsas necessidades. Eu preciso muito de tal e tal coisa, mas essa necessidade ela só vai ser resolvida no consumo. E não na existência, né, de se realizar como ser humano, de se emancipar. Eu estou resolvido porque eu consumi, até o impulso do próximo consumo. Quem tem o carrinho na Amazon cheio de coisas sabe do que eu estou falando. E aí o Adorno e o Horkheimer vão dizer o seguinte, né? Essa sociedade de consumo não introduz as massas nas áreas de que eram antes excluídas, mas serve, ao contrário, nas condições sociais existentes, justamente para a decadência da cultura e para o progresso da incoerência bárbara. Então, se a gente está olhando para esse sistema todo e percebendo, mas não faz o menor sentido reproduzir isso, essa é a lógica. É para não fazer sentido mesmo. Por que eu quero consumir tal e tal coisa? Eu preciso ter a última edição autografada do não sei o quê. Nanana. E aí você compra o livro fica na estante e você nem lê. Mas você precisa ter a última edição do BBB, etc. Então, a lógica é essa. Então, a partir do momento que a estrutura está montada para favorecer apenas alguns, todos os pilarezinhos eles vão reforçando tudo isso. A esperança, obviamente que é a esperança, né? Estamos falando de utopia, então qual vai ser o nosso motor de reflexão? O que pode ser feito? O que pode ser feito para tentar transformar? Né? O que pode ser feito para tentar reformular essa lógica toda? E aí cada viés, né, social, político, etc., tem aí a sua panelinha, o seu conjunto de reflexões. Faz sentido? Querem comentar alguma coisa? Não. Uhum. Baseado nos valores religiosos, cristianismo, Exato. etc. Exato. Toda a sociedade se baseia nos valores que viram pilares, né, que sustentam elas. Uhum. Através desses valores, algum núcleo superior acaba manipulando ou vendo maiores benesses das outras classes. Né? Sempre vai ter esse conflito, né? Esse conflito, né? Hoje em dia é a questão do consumo. Uhum. Economia. Uhum. Eu acho que é bem mais complexa, né, entendeu, do que só o sistema capitalista em si. Sim, sim, sim. Precisa criar uma coisa que nunca foi criada. Pensar muito fora da curva, que hoje também não se pensa. Isso, ok, concordo. Mas eu acho que é uma coisa muito mais histórica da sociedade nossa, né? Aí sim, volta para o primitivismo, talvez os índios, algumas comunidades, e algumas comunidades, né, que os incas eram bárbaros tanto quanto, né, a nossa sociedade, certo? Os maias algumas pequenas comunidades muito isoladas que talvez conseguiram atingir essa utopia. Exato. O que vamos fazer? O que vamos retomar? Para onde vamos caminhar? A minha esperança é, por exemplo, essa ecologia, né? Principalmente para questão dos jovens, né? A questão ecológica, de sistema agrotóxico. Eu acho que vai por aí. Não é nem questão tanto de relação ao trabalho, porque a palavra tecnologia, inclusive, em relação do trabalho, eu acho que a mudança viria através da ecologia. Porque o planeta está realmente em perigo e tal. Exato. Essa é a minha esperança. Exato. E vai dar lá no Marx, que é a distribuição, né? Uma sociedade mais justa. Sim. Tem muitos estudos atualmente de ecocrítica, né, de trazer o que foi, por exemplo, no século XX a crise financeira, hoje a crise é ambiental.
né? Então, a ideia de que continuam sendo crises, mas que tipo de crise? Né? Então, se a gente não tentar resolver de uma maneira estrutural o problema ambiental, aí é que eu sou muito pessimista, né? Então, a chance de dar errado é, enfim, né? Eu estou me descobrindo muito pessimista a cada aula. Bem-vinda! É isso! Aí depois eu leio o Harari e falo, é isso mesmo, e foda-se. Eu não tenho. Eu penso, mas de repente não, deixa quieto. É muito curioso, né? Vocês vão perceber a mudança, porque quando a gente fala de utopia, eu fico toda pessimista. Na distopia, eu fico toda otimista. Porque a partir da distopia, você fala, olha, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. É justamente, né, o contrário, os dois contrários existindo. Né? Pessoas, para encerrar de fato, né? A partir dessas utopias, né, a gente pode perceber algumas preocupações muito, muito profundas. Vimos de tudo, né? Então, como que organizar uma sociedade sempre vai ter alguma questão do econômico? Trocas, vendas, mercadorias, etc. Como que as relações afetivas vão se colocar? Né? A função de cada um, a função das mulheres, a função dos homens, quem vai se relacionar com quem. Né? Então, tem muitos pontos de contato aqui. Né? As questões práticas, as questões criativas, quem trabalha com o quê. Enfim, aqui eu pesquiso a questão do trabalho, mas é muito interessante ver a função, a profissão dos personagens, como que algumas vão aparecer mais, outras vão aparecer menos. Né? E a ideia de que é criar uma sociedade mais justa. Né? O que significa estabelecer um determinado bem-estar social em cada obra. Então, a gente foi na análise do caso, cada obra, cada mundo tem o seu próprio conjunto de regrinhas, mas a gente consegue perceber esses pontos de contato todo. Né? E aí, numa reflexão ampla e etc., pensar a literatura, qual que é a função social da literatura? Por que a gente está aqui, numa noite de segunda-feira, falando de literatura? Porque é um formato que permite com que a gente exerça essa criatividade. É uma expressão criativa, é um espaço de reflexão, de tentar atribuir um sentido ao caos total e absoluto. Né? Então, enfim, né, a relevância de ler não qualquer tipo, né, mas todo o tipo de obra. Do Dostoiévski ao meme. É saber transitar em todas essas narrativas. Porque somos nós atribuindo um sentido ao que está à nossa volta. É a clássica tirinha do Cebolinha e do Cascão. O que está acontecendo? É isso. Né? Então, qual que é a importância da ferramenta narrativa para permitir a gente elaborar isso, a trazer essas questões todas e escrever literatura, enfim, né? Como que isso tudo vai se desdobrando. E aí, né, para encerrar com uma frase da Marge Pierce, né, com esse que eu nunca lembro se está traduzido de fato, né, essa obra utópica que ela escreveu. Nós só conseguimos saber aquilo que podemos imaginar. Finalmente, aquilo que enxergamos vem de nós mesmos. É muito isso que você estava falando, né? De aonde que vai partir, né? Como que a gente vai estruturar? Então, a questão da imaginação como uma fagulha, muito importante, da criatividade de se organizar de outras formas, de pensar outros mundos, outras regras, quem vai fazer o quê, eu faço isso, você faz aquilo, esse personagem, etc. e tal, e aí vira, né, uma questão super mega complexa. Semana que vem, vocês se preparem, que a gente vai entrar às vésperas do segundo turno na distopia da distopia. Então, vai ser uma aula muito parecida com a primeira dessa parte. Então, muitos conceitos e muitas questões assim teóricas. E a gente vai, na penúltima e na última aula, analisar 3 obras literárias e 3 obras cinematográficas. Mas não se preocupem, né? É um curso livre, ninguém é obrigado a ler nada, a assistir nada. A gente vai refletindo e vai descobrindo juntos. Certo?